Hoje, falando sobre negócios, nós vamos fazer um cronograma de como você desenvolver um produto ou um negócio em si, tá bom? Esse vídeo pode ser dividido em diversas formas, mas dessa forma eu vou tentar trazer de uma maneira resumida o meu ponto de vista do que você precisa fazer, tá? Primeiramente, se você vai fazer algo escalável, você vai precisar de investimento. Nós estamos falando de um investimento básico, de colocar assim, investimento irrisório, tá, pessoal? Na hora de criar seu negócio, tá? Então, existem diversas maneiras de você fazer isso, tá? Lembrando que você pode começar vendendo algum produto, pode começar prestando algum serviço para depois comprar um produto, né? Então, existem diversas maneiras de você fazer isso, tá? Mas, nesse termo aqui, nós vamos usar a criação do produto, do que o produto precisa ter na hora de desenvolvê-lo, né? Qual a solução que aquele produto entrega, qual que é a dor que aquele produto resolve, tá? Sempre quando você pensar nisso, você precisa ter essa consciência. Vamos supor, um prestador de serviço resolve a dor de determinado nicho que ele presta serviço, né? Qual que são os benefícios? Aí entra a questão da qualidade do produto, que consta bastante também, pesa bastante na hora de oferecer o preço do produto. Então são diversas coisas que fazem com que você consiga conquistar mais clientes, né? Na hora de vender o seu produto, tá? Então, qual que é a dor que aquele produto seu resolve? Se você está vendendo um e-book, você vai trabalhar em cima de um nicho. Então você precisa trabalhar qual que é a dor que aquele produto seu vai resolver, né? Vamos supor, para endividados, como sair das dívidas, fazer um planejamento de finanças em 6 meses, 3 ou 6 meses, porque tem que ser um planejamento longo, tem que ser uma coisa realista, não pode ser clickbait. Você pode usar artifícios de copyrights para conseguir conquistar a visualização do seu cliente, mas não precisa ser uma coisa muito, como que eu posso dizer, fora da realidade, tá? Então seja pé no chão, ofereça o que você está falando que você promete, ofereça aquilo que você promete e realiza essa dor do seu cliente. Maneiras de monetizar o produto. Existem diversas maneiras de monetizar um produto, tá? Seja ele com recorrência, se você vai cobrar uma recorrência, um SaaS ou um produto que seja preço único, né? Pode ser um cashback, pode ser um sistema de upsell, você faz uma entrega de produtos de PDF grátis e depois faz um upsell tentando vender o seu produto. E se o cliente realmente, se você entregar valor, aquilo que você entrega valor, você vai conseguir conquistar o seu cliente, tá? Então pensa dessa forma. Nem sempre que tudo que você for fazer, você precisa monetizar em si. Por exemplo, você pode fazer uma entrega de conteúdo no YouTube, onde seja gratuito, aí tem uma área membro. É uma maneira de monetizar o seu canal no YouTube. Ou um sistema de tokenização, que eu gosto de tocar bastante, né? Pode ser também interessante, tá? Então existem diversas formas de monetizar. E sempre tenta escalar aquele produto, tá? Não fique parado só naquela ideia de que vou fazer minha venda, conquistei o cliente, fazer uma venda, mas pensa no remarketing, pensa no upsell ou vendas de outros produtos atrelados àquele produto seu, né? Uma venda casada que se chama, tá? Então eu acho interessante dessa forma também, beleza? E aí você precisa de nicho, você precisa saber o nicho que você está trabalhando e conhecer esse nicho, tá? Então quando eu digo que você precisa, por exemplo, se você vai trabalhar numa determinada área, já escolha uma área que você conheça,
quais são as dores do cliente, quais são a dificuldade que aquele cliente tem, que é muito mais fácil, você vai reconhecer muito mais fácil a sua seleção de cliente, né? E também saber desenvolver o seu produto, tá? Os conteúdos, eu acho interessante você fazer conteúdos na rede de publicidade, no Instagram, YouTube. Tente profissionalizar mesmo sua entrega de conteúdo para que isso forneça uma qualidade e também forneça uma base de informação para os seus clientes. Quando ele pesquisar o seu nome lá no YouTube ou no Google, vai aparecer lá a sua página. Invista em um bom site, uma landing page de captação de cliente ou de captação de lead, tá? É interessante também. Retorno sobre investimento. Nós precisamos ter um retorno sobre investimento também. Mas isso aqui não entra nessa questão, porque nós estamos investindo quase nada. Se você não vai vender um produto, você não investe quase... assim, se você vai vender um produto, você vai investir, né? O investimento básico. Mas eu estou falando, se você vai fazer um produto digital, um e-book, um curso, você já tem um telefone, você tem um meio de transmissão de conteúdo que viabiliza isso. Então, necessariamente, você não vai precisar fazer nenhum tipo de investimento. Eu acho que é interessante dessa forma, tá bom? Acredito que é isso, tá, pessoal? Esses aqui são os principais fatores, mas existe uma complexidade, uma gama de complexidade também. E eu comuniquei de uma maneira básica aqui para vocês, mas existem termos que você tem que pesquisar, como ROI, retorno de investimento, que é o ROI, né? Diversas questões como custo mínimo de viabilização de produto, marketing, publicidade, branding, identidade de marca, que é branding, né? Ou seja lá qual que for, você precisa pesquisar bastante sobre isso para você desenvolver uma empresa. Não é só chegar e falar, vou desenvolver uma empresa. Ou uma empresa ou um produto em si, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.